o aniversário que virou cinzas. O restaurante tinha aquelas luzes amareladas que deveriam criar um clima íntimo, mas só faziam a mesa brilhar como um palco onde eu era a única espectadora. Meu marido Carlos ria alto, inclinado para a frente, os dedos roçando os de ela, a mesma mulher que nos últimos meses passará de colega de trabalho aquela que ele olhava demoradamente quando achava que eu não via. O garfo rangia contra o prato enquanto eu cortava o bife com uma precisão cirúrgica, como se cada movimento pudesse disfarçar o tremor nas mãos. Você deveria ver a cara que ele faz quando a gente perde um cliente, Laura, disse ele, os olhos brilhando de uma cumplicidade que já não era minha. Parece que vai chorar. Ela riu, uma gargalhada aguda que soou como vidro quebrando. Eu levantei o copo de vinho aos lábios, mas o líquido queimou a garganta como ácido. 2 anos de casamento. 2 anos em que eu havia aprendido a reconhecer cada nuance do seu riso, aquele, específico, era o que ele reservava para as piadas que só eles entendiam. Piadas que eu tinha certeza incluíam mim. Carlos, falei baixinho demais. Ele nem virou a cabeça. E o dia que ele trocou os relatórios? Nossa, pensei que o chefe fosse matar ele. Laura continuou, os dedos agora descansando sobre o punho da camisa dele, como se fosse o lugar mais natural do mundo. Foi quando percebi, eles não estavam só rindo de algo. Estavam rindo de mim, da minha cara de palhaça, sentada ali, com o vestido novo que ele nem tinha notado, o cabelo arrumado que ele nem tinha tocado, o presente que eu havia embrulhado com tanto cuidado e que seguia intocado na bolsa dela, sim, na bolsa dela, porque ele havia pedido que ela o guardasse, para não esquecer depois. O copo bateu no prato com um estalo. Carlos finalmente olhou para mim, sobrancelhas arqueadas, como se minha existência fosse uma interrupção inconveniente. O que foi, amor? Perguntou, a palavra soando como um insulto. Eu não gritei. Não joguei nada. Só sorri. Um sorriso lento, que fez os dedos dele se contraírem em torno do talher. Nada, respondi, pegando a faca com calma. Só estava pensando como é interessante ver você tão à vontade. Afinal, faz quanto tempo que a gente não sai assim só os dois? O silêncio que se seguiu foi tão denso que até Laura parou de rir. Carlos engoliu em seco, os olhos saltando entre mim e a faca que eu girava distraidamente entre os dedos. Você está exagerando, murmurou ele, mas a voz falhou. Exagerando? Repeti, inclinando a cabeça. Acho que não. Na verdade, acho que estou sendo até muito compreensiva. Afinal, deve ser difícil manter 2 vidas, não é? 2 mulheres, 2 jantares, 2 versões de você. A faca parou de girar. Apontei a ponta para o prato dele, onde o molho do bife havia secado em manchas escuras. Sabe, Carlos, o pior não é você me trair. É você achar que eu não ia perceber. Que eu ia ficar aqui quietinha como uma boa esposinha, enquanto você faz gracejos com a sua amante no nosso aniversário. Laura empalideceu. Carlos abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu me levantei, joguei a toalha de mesa no colo dele, suja de vinho, como o nosso casamento, e peguei minha bolsa. Aproveita o jantar, disse, já me afastando. Afinal, você já pagou por ele. Em todos os sentidos. Quando a porta do restaurante se fechou atrás de mim, ouvi o barulho de uma cadeira caindo. Não olhei para trás. Algumas coisas, uma vez quebradas, não têm conserto. E algumas humilhações não merecem segunda chance. A noite estava úmida, o ar pesado como o silêncio que se instalara entre nós nos últimos meses. Caminhei sem rumo, os saltos batendo no calçamento irregular, ecoando a raiva que ainda pulsava nas têmporas. Não chorei. Não então. As lágrimas viriam depois, quando a adrenalina baixasse, quando a solidão do apartamento vazio me lembrasse que de certa forma, eu já sabia. Sempre soube. O táxi demorou a chegar. Fiquei parada sob a marquise de um cinema fechado, observando meu reflexo distorcido na vitrine, os olhos muito abertos, a boca pintada de um vermelho que agora parecia ridículo, como se eu tivesse me arrumado para uma farsa. O motorista me olhou pelo retrovisor quando entrei, mas não perguntou nada. Homens como ele já haviam visto mulheres como eu antes, aqueles rostos que carregam a marca fresca de uma traição, a dignidade ainda intacta, mas por pouco. O apartamento estava exatamente como deixará pela manhã, as cortinas entreabertas, o cheiro de café queimado no ar, o livro que eu tentará ler abandonado sobre a mesa de centro, marcado na página onde a protagonista descobria que o marido a enganava há anos. Ironias do destino. Joguei a bolsa no sofá e fui direto para o closet. Não demorei a encontrar uma caixa de sapatos no fundo da prateleira, escondida atrás de caixas de presentes que nunca abri.
Dentro, as provas que eu havia reunido nas últimas semanas, recibos de hotel com datas suspeitas, mensagens impressas em papel amarelado, uma foto tirada à distância, em um restaurante que não era o nosso, onde Carlos segurava a mão de outra mulher sobre a mesa, como se o mundo fosse deles. Sentei-me na cama, os dedos tremendo levemente ao folhear os papéis. Não era a primeira vez que um homem me decepcionava, mas era a primeira que eu me permitia enxergar com clareza. Talvez por isso doesse tanto. Ou talvez porque no fundo eu ainda amasse a versão de Carlos que existira antes, aquele que me olhava como se eu fosse a única mulher no mundo, que ria dos meus piadas ruins, que prometera em voz baixa numa noite de chuva que nunca me faria sentir sozinha. O telefone vibrou no bolso. Era ele. Não atendi. A segunda chamada veio acompanhada de uma mensagem. Precisamos conversar. Por favor. Deletei. A terceira foi uma ligação da minha irmã, que deve ter sentido tremor na atmosfera, como sempre fazia. Deixei cair no colo, sem forças para explicar. Foi então que ouvi a chave na fechadura. Levantei-me devagar, os pés afundando no tapete felpudo que ele insistira em comprar, dizendo que era para nossos filhos pisarem um dia. A porta se abriu, e lá estava Carlos, o terno amassado, o cabelo desalinhado, os olhos vermelhos. Não de choro, mas de raiva. Ou medo. Talvez os dois. Você não pode simplesmente ir embora, disse, a voz rouca. Não assim. Eu já fui embora há muito tempo, Carlos, respondi cruzando os braços. Você só não percebeu. Ele avançou um passo, como se fosse me tocar, mas recuou ao ver minha expressão. Foi um erro. Um único erro. E um som seco, sem alegria. Um erro que durou 6 meses? Um erro que incluiu jantares, viagens, promessas? Apontei para a caixa sobre a cama. Você é descuidado. Ou achou que eu era burra? Carlos olhou para os papéis, o rosto desabando. Eu ia terminar. Juro. Hoje mesmo. Mentira, disse, calma. Você só ia terminar porque foi descoberto. Ele não negou. Não havia mais espaço para mentiras entre nós. O que você quer que eu faça? Perguntou finalmente quebrado. Olhei pela janela. A cidade brilhava lá fora, indiferente. Pensei em todas as noites que passei esperando por ele, nos jantares cancelados, nas desculpas esfarrapadas. Pensei na mulher do restaurante, em como ela deve ter rido da minha ingenuidade. Eu quero que você só me disse, virando-me para ele. Da minha vida, do meu apartamento, dos meus pensamentos. Quero que assine os papéis do divórcio sem discutir. E quero que da próxima vez que pensar em trair uma mulher, lembre do dia em que a sua esposa te olhou nos olhos e não sentiu nada além de nojo. Carlos abriu a boca, mas não havia mais palavras que pudessem consertar aquilo. Ele sabia. Todos nós sabíamos. Quando a porta se fechou pela última vez, não transei. Não joguei nada, não gritei, não chorei. Sentei-me no chão, encostada na parede e respirei fundo. A dor viria, mas não naquela noite. Naquela noite, eu era apenas uma mulher que finalmente havia se libertado. E isso, por enquanto, era o suficiente. A manhã seguinte chegou com uma luz pálida, filtrada pelas cortinas que não abrirá desde a última vez que ele esteve ali. O apartamento cheirava a café frio e a um vazio que não era mais sufocante, mas quase tangível, como se as paredes tivessem absorvido anos de silêncios forçados e agora respirassem aliviadas. Levantei-me do chão onde dormira, com as costas doloridas e a sensação de que algo dentro de mim também se desdobrara durante a noite, como um papel amassado sendo alisado devagar. No banheiro evitei o espelho. Não por medo do que veria, mas porque ainda não queria confirmar que a mulher refletida ali era a mesma que horas antes havia olhado para Carlos sem pestanejar. Lavei o rosto com água fria, passei os dedos pelos cabelos emaranhados e vesti a primeira roupa que encontrei, uma camiseta larga, de quando ainda acreditava que amor era sinônimo de paciência infinita. Joguei-a no cesto de roupas sujas antes que a memória daquela versão de mim pudesse me atingir. Na cozinha, o relógio de parede marcava 8h17. O mesmo relógio que ele ganhará de presente no aniversário de 10 anos de casamento, com a inscrição para sempre gravada no verso. Desencaixei-o da parede com um puxão seco, deixando para trás o gancho vazio e um risco claro na pintura. O barulho do vidro se estilhaçando dentro da lixeira foi o único som que quebrou o silêncio do apartamento. Saí sem rumo, mas meus pés me levaram até o restaurante onde trabalhava. A mulher da noite anterior, a que rira da minha ingenuidade, não estava no balcão. Em seu lugar, uma garota nova de tranças desfeitas e olheiras profundas, me olhou com uma mistura de curiosidade e cansaço. Café duplo, sem açúcar, pedi, sentando-me na mesma mesa de sempre. Ela sentiu e desapareceu atrás da máquina. Enquanto esperava, tirei o celular do bolso.
3 mensagens não lidas. Uma da minha irmã: liguei ontem, mas você não atendeu. Tudo bem? Outra do advogado: os papéis estão prontos. Quando quiser passar aqui. E a última, de um número desconhecido. Abri-a sem expectativa. Oi, sou Matheus, do prédio ao lado. Vi você jogando um relógio na lixeira hoje cedo. Se precisar de ajuda para carregar mais coisas, é só avisar. Sorri sem querer. Não pela piada, que não era engraçada, mas pela ideia de que alguém, mesmo um estranho, tivesse testemunhado aquele pequeno ato de rebeldia e o interpretado como um início, não como um fim. A garota voltou com o café. Coloquei o celular sobre a mesa, virei a xícara com as 2 mãos e fechei os olhos ao primeiro gole. Não era bom, estava amargo demais, quase queimado, mas bebi até a última gota. Depois, deixei algumas moedas no balcão e saí sem olhar para trás. Na calçada, o sol já aquecia os ombros. Respirei fundo, sentindo o cheiro de pão fresco da padaria na esquina e o barulho distante de uma obra. Algumas quadras adiante, avistei a placa azul do cartório. Caminhei em direção a ele, sem pressa, mas também sem hesitar. Dentro do bolso, meus dedos roçaram o papel dobrado que guardara na noite anterior, a lista de coisas que queria fazer quando finalmente estivesse livre. Não abre. Ainda não. Mas sabê-la ali intacta, era como carregar uma promessa que, pela primeira vez em muito tempo, não dependia de ninguém além de mim. A porta do cartório rangeu ao se fechar atrás de mim. O ar-condicionado soprava fraco, misturado ao cheiro de papel envelhecido e tinta de carimbo. Uma mulher de cabelos grisalhos e óculos de armação fina levantou os olhos do computador, observou-me por um instante e indicou com um gesto vago a fila de cadeiras de plástico encostadas na parede. Não havia ninguém à minha frente. Sentei-me cruzando as pernas e tirei o papel dobrado do bolso. Não o desdobrei. Em vez disso, passei o polegar sobre as quinas gastas, como se o simples contato pudesse me lembrar do que havia escrito ali meses atrás, numa noite em que o desespero era tão denso que quase não conseguia respirar. Quando estiver livre, anotei na época, sem saber ao certo o que isso significaria. Agora, o peso daqueles traços a lápis era quase insuportável. Próximo, chamou a funcionária sem entonação. Levantei-me e aproximei-me do balcão. Ela não sorriu, mas seus dedos ágeis já folheavam um processo antes mesmo que eu abrisse a boca. Vou precisar de uma certidão de óbito, disse, e a frase soou estranha, como se pertencesse a outra pessoa. De meu marido. A mulher parou de mexer nos papéis. Seus olhos, por trás das lentes, piscaram uma vez, 2. Então, com um suspiro quase imperceptível, empurrou um formulário na minha direção. Nome completo, data de nascimento, data do falecimento, local. E documento do requerente. Enchi os campos com letra miúda, cuidadosa, como se cada letra fosse um prego a ser cravado em algo que já não podia mais ser desfeito. Ricardo Mendes da Silva. 12 de março de 1978. 3 de abril de 2024. A caneta tremia levemente quando assinei no final. A funcionária recolheu o papel sem comentários, digitou algo no sistema e depois de alguns minutos, estendeu-me um comprovante de protocolo. Volte daqui a 3 dias úteis. Com o documento de identidade. Guardei o papel no bolso, onde a lista ainda esperava. Ao sair, o sol parecia mais forte, como se o mundo lá fora tivesse mudado enquanto eu estava dentro. Caminhei sem rumo por alguns minutos, até parar diante de uma vitrine de livraria. Entre os lançamentos, um livro de capas desgastadas chamava atenção. As coisas que carregamos, de um autor que nunca ouvirá falar. A frase na contracapa, há liberdades que só existem porque alguém em algum lugar decidiu soltar o que não podia mais segurar, fez com que meus dedos coçassem. Entrei. O cheiro de papel novo e café recém-feito envolveu-me como um abraço. Uma mulher de trança longa e vestido florido organizava uma mesa de promoções. Ela ergueu os olhos quando me aproximei, e algo em seu olhar, uma curiosidade genuína, talvez, fez com que eu pegasse o livro sem pensar 2 vezes. É bom? Perguntei, mais por educação do que por real interesse. Depende, ela sorriu, apoiando as mãos na mesa. Se você está procurando respostas, não vai encontrar. Se está procurando companhia para as perguntas, talvez. Paguei em silêncio. Ao sair, o livro sob o braço parecia mais pesado do que era. Na calçada, uma criança ria enquanto corria atrás de uma pipa que dançava no vento. Observei-a por um instante, até que o fio se enroscou em um poste e a pipa despencou leve, como se nunca tivesse pretendido voar por muito tempo. Respirei fundo. Ainda não era hora de abrir a lista. Mas, pela primeira vez em anos, senti que poderia esperá-la. O peso das perguntas. O livro ficou sobre a mesa da cozinha por 3 dias.
Eu observava enquanto tomava café, como se ele fosse um objeto estranho, um artefato de outra vida. A capa desgastada, com letras douradas quase apagadas pelo tempo, parecia sussurrar algo que eu ainda não estava pronto para ouvir. Mas na quarta manhã, quando a luz do sol bateu diretamente sobre ele, iluminando as páginas como um convite, abriu sem resistência. Não havia introdução, nem prefácio. A primeira frase era uma pergunta: o que você faria se soubesse que nada do que teme vai acontecer? Fechei o livro com um baque seco. A pergunta ecoou dentro de mim como um sino que não queria calar. Saí para caminhar. A cidade estava quietinha daquele jeito preguiçoso das tardes de quinta-feira, quando o movimento ainda não se intensificou para o fim de semana. Passei pela praça onde costumava sentar com minha mãe, anos atrás, antes de tudo desmoronar. O banco ainda estava lá, um pouco mais gasto, com as iniciais que ela havia gravado com uma moeda, ML mais F, quase imperceptíveis agora. Sentei-me. Uma mulher idosa alimentava os pombos com migalhas de pão, e um menino, não muito diferente daquele da pipa, tentava equilibrar-se sobre o muro baixo que cercava os canteiros. Observei-o por um tempo, até que ele caiu rindo, e correu de volta para os braços da mãe. Você também caiu muito quando era pequeno? Perguntei, sem pensar. A mulher sorriu sem surpresa, como se já esperasse pela pergunta. Todo mundo cai. A questão é se a gente aprende a se levantar ou só a ter medo do próximo tropeço. Não respondi. Mas quando me levantei, o livro no bolso parecia menos pesado. Naquela noite sonhei com a lista. Ela não era um papel amarelado, como eu imaginava, nem uma planilha fria de tarefas pendentes. Era um mapa. Não daquele tipo com ruas e fronteiras, mas um desenho feito à mão, com linhas que se entrelaçavam como raízes, pontos marcados com tinta vermelha e azul, e anotações nas margens em uma caligrafia que reconheci imediatamente, a da minha mãe. Acordei suando, o coração batendo forte. A lembrança do sonho era tão vívida que por um instante, jurei poder cheirar o perfume dela no ar. Levantei-me e fui até a caixa de madeira no fundo do armário, onde guardava as poucas coisas que havia resgatado depois que ela se foi. Entre cartas, fotos e um lenço bordado, estava o caderno de capas duras que ela usava para anotar tudo, receitas, pensamentos, listas de compras, sonhos. Abriu com mãos trêmulas. E lá estava, não uma, mas várias listas. Algumas práticas: comprar feijão, ligar para a tia Rosa, consertar a torneira do banheiro, outras mais abstratas: perdoar o pai, aprender a tocar violão, ver o mar de novo. E no meio delas, uma que me fez prender a respiração. Coisas que eu queria que meu filho soubesse antes de crescer demais. Que o medo não é um inimigo, só um companheiro chato que insiste em sentar ao seu lado no ônibus. 2. Que as pessoas que amamos não desaparecem de verdade. Elas viram estrela, vira vento, vira saudade que a gente carrega no bolso como uma pedra lisa. 3. Que às vezes a gente acha que está esperando a hora certa, mas na verdade está só com medo de começar. 4. Que a lista nunca acaba. E está tudo bem. Fechei o caderno e o apertei contra o peito. Não chorei. Só respirei profundamente como se tivesse acabado de emergir de um lugar escuro e estreito para um espaço onde o ar finalmente fosse suficiente. No dia seguinte voltei à livraria. Ela estava atrás do balcão, organizando uma pilha de livros usados. Levou um segundo para me reconhecer, mas quando o fez, sorriu daquela maneira que fazia seus olhos brilharem, como se estivesse compartilhando uma piada só nossa. Voltou, disse sem pergunta. Voltei. E o livro? Ainda não terminei. Mas acho que não é esse o ponto. Ela riu baixinho. Nunca é. Ficamos em silêncio por um momento. Depois, ela empurrou um envelope pardo na minha direção. Isso é para você. Um cliente deixou aqui semana passada, pediu para entregar a quem parecesse precisar. Dentro, havia um bilhete e uma chave. O bilhete dizia: a Casa Azul na Rua dos Gerânios está esperando. Não pergunte por quê. Só vá. Olhei para ela, confuso. Você sabe o que é isso? Não. Mas acho que você vai descobrir. A Casa Azul ficava no fim de uma rua estreita, quase escondida entre um muro coberto de era e um pequeno pomar de laranjeiras. A pintura estava descascando em alguns lugares, e o portão rangia quando o empurrei. Mas a chave girou suavemente na fechadura, como se a casa soubesse que eu estava chegando. Dentro, o cheiro era de madeira antiga e lavanda. Sobre a mesa da sala, uma caixa de música e um envelope com meu nome. Abriu. Filho, se está lendo isso, é porque finalmente decidiu abrir a porta. Não a da casa, é a sua. Esta era a casa dos meus avós, o lugar onde aprendi que a vida não é uma linha reta, mas um jardim cheio de caminhos que a gente escolhe trilhar ou não. Deixe as listas de lado por um tempo.
Plante algo. Regue. Espere. Algumas coisas só crescem quando a gente para de forçar. Com todo o meu amor, mãe. Na caixa de música, uma melodia que eu não ouvia desde criança começou a tocar. Era a mesma que ela cantava para me acalmar quando eu tinha pesadelos. Sentei-me no chão, encostado na parede, e deixei as lágrimas virem. Não eram de dor, dessa vez. Eram de algo mais parecido com alívio. Passaram-se semanas. Comecei a ir à Casa Azul todos os dias depois do trabalho. Limpei o jardim, consertei o telhado, plantei um pé de manjericão na vasilha que encontrei no porão. Às vezes, sentava na varanda com o livro da livraria, lendo trechos aleatórios, como se estivesse conversando com alguém. Uma tarde, enquanto regava as plantas, ouvi passos no portão. Era a mulher da livraria com um embrulho nas mãos. Achei que você pudesse precisar, disse, entregando-me um pacote de sementes de girassol. Obrigado. Como soube que eu estava aqui? A cidade é pequena, e as pessoas falam. Sorri. Ela sentou-se ao meu lado no degrau da varanda, e ficamos em silêncio, observando o sol se pôr atrás das laranjeiras. Você ainda tem a lista? Perguntou, depois de um tempo. Tenho, mas acho que não é mais uma lista de coisas para fazer. É mais um lembrete. De quê? De que algumas coisas a gente não precisa arriscar, só precisa carregar. Ela assentiu, como se entendesse exatamente o que eu queria dizer. Minha mãe costumava dizer que a gente não vive para completar tarefas. A gente vive para colecionar histórias. Ela era sábia. Era, concordei. Ainda é. O vento trouxe o cheiro de terra molhada e laranjas maduras. Algum lugar além do pomar, uma criança riu. E pela primeira vez em muito tempo, não senti que estava esperando nada. Estava apenas ali. E por enquanto, era o suficiente.